quero pedir, Espírito Santo de Deus, você que vai testificar Jesus no nosso coração, eu quero pedir, traz revelação ao nosso coração, Espírito Santo. Espírito Santo, nós não queremos aqui ter informações, porque a informação não nos leva a lugar nenhum. Nós queremos ter conhecimento, queremos poder pegar essa informação, mas trazer ela em vivência para a nossa vida. Eu não quero aprender e somente ter informação sobre o que é servir, Senhor, mas eu quero nessa noite que o Teu Espírito me direcione a ser servo, mais do que servir, a ser servo. Por isso, Espírito Santo, ministra o nosso coração agora, e eu quero pedir, Senhor, que haja entendimento. A gente costuma ter um padrão de sucesso, de grandeza, pelo quê? Pelo que todo mundo serve. Por quê? Pelo que nos servem. Porque, por exemplo, se eu perguntar para o Sérgio: ô Sérgio, quem é o grandão lá na Flex? O que o Sérgio vai imaginar? Quem é o presidente? Ou quem é o cara que todo mundo serve ele? Quem é o cara que todo mundo, quando ele fala, a galera para, porque tem que obedecer o que o cara fala, tem que servir ele. Então aquele que todo mundo serve, aquele grandão, esse para nós é o padrão que a gente tem, e às vezes o padrão que a gente busca na nossa vida, sabe? O padrão de crescimento, entre aspas, o padrão de grandeza. A gente acha que é assim, aquele que todo mundo está servindo, esse é o grande, e aí vai indo. Então é importante a gente redefinir isso, e é tão chato às vezes a gente falar de serviço. Por quê? Porque vai trazer às vezes na nossa mentalidade caída, na nossa mentalidade adâmica, na nossa mentalidade de escravo, uma ideia de escravidão. Sabe, irmão, porque na verdade o que eu e você deveríamos pensar todo dia não é o que é ser grande segundo o padrão do Google, o que é ser grande segundo o padrão das multinacionais, segundo o padrão empresário, segundo o padrão da política. A gente não deveria imaginar grandeza nesse sentido, mas eu deveria me importar com quem é grande quando Deus olha e fala: esse é grande. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Então, não é de uma posição que Deus vai olhar para mim e vai dizer: o Fábio é grande. Amém? Mas Jesus falou assim: com vocês é diferente. Quem de vocês, quem quiser se tornar importante, deverá ser servo. Então eu entendo que se eu for servo, eu vou ser importante para o Senhor. Se eu me tornar servo, eu não estou dizendo de servir, eu estou dizendo de tornar servo. Você vai entender uma grande diferença disso, amém? Ele está dizendo, então seja servo. E quem quiser ser o primeiro, seja escravo. Agora, irmão, a gente nem tem noção do que é escravo, porque escravidão não existe mais. Mas naquele tempo dizer isso para alguém foi escandaloso. Foi escandaloso Jesus dizer: se alguém quer ser o primeiro, seja o servo, seja o escravo. Amém, igreja? Então nós precisamos redefinir isso em cima do que Jesus falou. Ele redefiniu para os seus discípulos a questão de grandeza e de servir. Irmãos, e algo que me chamou a atenção, e eu confesso que eu precisei ler e buscar mais conhecimento, né? Não informação, mas conhecimento sobre isso. Por quê? Porque na verdade a gente pode ser traído pelo serviço. Entenda aqui, a gente pode ser traído pelo serviço. E a gente, na verdade, hoje aqui vai tentar construir uma mentalidade de servo. Amém? Porque o servo vai servir, irmão. Só que quando a gente quer servir sem ser servo, dá errado, você vai entender. Porque um grande problema que existia naquele tempo que Jesus esteve aqui, com relação ao serviço, era um serviço farisaico. E eu queria meditar com você um pouquinho sobre esse pensamento e sobre essa ideia, sobre esse jeito de servir, que é um jeito de servir farisaico. E o primeiro jeito de servir errado, então, não é todo mundo que serve que está certo. Amém, irmão? Você vai entender que nós precisamos ter um coração e não aquilo que eu faço. Amém? Aí qual é o jeito farisaico de servir? Eu vou citar alguns pontos aqui e tomara que nenhum deles combine com a gente. Mas se alguns combinar, é o Espírito Santo dizendo: e ainda bem que o Senhor... Pastor, na real está muito difícil eu ficar com vocês, porque eu não sou acostumado a congregar em igreja pequena. Então está sendo um desafio muito grande.
entender o que é ser igreja pequena. Melhor, entender o que é não, congregar em uma igreja pequena. E eu confesso que eu nem sabia o que falar para ela naquele momento. E hoje eu entendi que na verdade ela nem sabe o que é ser igreja. Porque não existe igreja pequena e igreja grande. Igreja é um corpo que nós vamos ceiar aqui hoje. Esse é o corpo de Jesus e a igreja é aquela que ele vem buscar. Mas por que ela não sabia e até interpretava errado e agia errado? Por quê? Porque ela queria o grande grupo para ela liderar. Então esse é um serviço farisaico. Se ele está aqui na igreja e ele não toca, ele não faz, abre aspas, nada no ser algo em troca. Ele ajuda se alguém tiver algo para recompensar ele. Então quando alguém tem algo a oferecer, aí eu vou citar o exemplo do Sérgio de novo. Como o Sérgio quer subir, lá na Flex, então ele vai ser o puxa daqueles que podem dar um cargo de autoridade. Ele vai servir esses caras aí. Por quê? Porque ele quer essa posição de autoridade. Então, o serviço farisaico, glória a Deus que você não é assim, viu, obreiro? Pode ficar em paz. Que outro dia eu peguei o Renan, hoje é seu dia. Então, o serviço farisaico, ele espera sempre algo em troca. E veja bem se às vezes a gente não serve esperando algo em troca. Quem está comigo ainda aí? Você está aí, irmão? Em outras palavras, ele busca aplauso, reconhecimento. Se ele não tem o reconhecimento aqui na terra, ele não vai conseguir servir. Amém até aí? Terceira coisa, ele fica triste quando não recompensa. Você já ouviu alguém dizer: eu fiz tanto por aquela bênção e aquela bênção não correspondeu? Por quê? Porque ele fez um serviço farisaico. Ele esperava uma recompensa, Então ele ficou triste porque a recompensa não veio. Esse é o problema do serviço farisaico, irmão. Então às vezes nós estamos até servindo na igreja e a gente fala: poxa, não fui recompensado. A gente está servindo lá no nosso ambiente de trabalho e a gente fala: poxa vida, não estou sendo recompensado. E aí fica aquela tristeza: ninguém me reconhece nessa empresa, ninguém isso aqui, ninguém reconhece o meu serviço. Por quê? Porque a gente está servindo de forma farisaica, querendo aplausos e querendo recompensa. Impressiona as pessoas. Não ajudo qualquer um, não sirvo qualquer um não, porque tem que ter recompensa. Imagina, se eu trabalhar e ninguém fizer nada por mim, não resolve. Então o quinto problema, ele é insensível, E ele exige a oportunidade para ele servir, ou seja, a oportunidade tem que ser boa. Se não for me trazer nenhum benefício, poxa vida, imagine que eu vou subir no teto da igreja, sábado à tarde, no meu dia de descanso, e a Sheila fazer eu varrer 3 vezes no mesmo lugar, não deixar nem eu tomar café da tarde. Irmão, trabalhar com a Sheila tem que ser bom, hein? E vencer o medo de subir a escada ainda dessa altura aqui. Jesus, só dá arrepio só de pensar. Então ele é insensível, ele exige oportunidades para ele servir. Ele na verdade não serve porque o coração dele está mandando. Ele exige uma oportunidade, sempre esperando a recompensa. Você está comigo até aí, Amém? E se falando de sociedade, irmão, esse serviço é um problema. Por quê? Porque o sexto problema do serviço farisaico é que ele causa discórdia. Ele causa rupturas, ele causa divisão, sabe? Na verdade, assim, em última análise, ele quer um benefício próprio. O serviço farisaico, ele serve por interesse. Então, ele serve esperando os aplausos, os benefícios, mas ele quer ser visto, reconhecido. Resumindo, ele quer que alguém fique devendo favor para ele. E eu não sei se você já fez o teste do Eneagrama, irmão, mas esse aqui é o tipo 2 do Eneagrama. E eu sou esse tipo 2. O tipo 2 do Eneagrama, ele tem no DNA dele servir. Só que às vezes ele pode ser traído por tudo isso que eu falei. E quando eu olhei até o pecado capital lá no Eneagrama, o pecado capital da minha personalidade é orgulho. Eu falei: eu não sou orgulhoso. Eu louco, Jesus, eu não sou orgulhoso. Aí tive que ir olhando. E é um problema, porque às vezes a gente está servindo, e a gente vai olhar a raiz no nosso coração. Eu falo: peraí, na verdade eu quero aplauso mesmo, eu quero reconhecimento, eu quero que alguém recompense o que eu faço. É o mínimo que pode fazer. Ô louco, pastor, mas serviço sem recompensa. Calma, irmão, só estou falando do problema de quem não tem. Deus abençoe o seu escapamento, Jesus. Guarda esse entregador. Guarda esse entregador, Jesus. Ouvi falar que eles fazem assim para nós escutar quando os motoqueiros estão chegando e abrir espaço para eles passar.
Você está comigo aí, irmão? Então eu quero começar a construir com você aqui um novo entendimento sobre servo. Não sobre servir, mas sobre servo. E quando a gente vai biblicamente falando, em cima de tudo que Jesus fez, a gente vê que servir não é algo que eu faço. Servir é quem eu sou. Servo de todos. Servo de todos. Diga comigo, servo de todos. Vamos lá, melhor? 1, 2, 3. Vai, deixa isso brotar no teu coração mais uma vez. 1, 2, 3. Servo de todos. Sabe o que eu quero alertar para você? É que nós corremos o risco, e se nós servimos com todo esse problema farisaico, nós corremos o risco de servir sem um novo nascimento. E aquele que serve sem nascer de novo, ele serve de forma farisaica, porque ele não entendeu ainda que ele serve porque alguém serviu ele lá atrás há 2000 anos na cruz, no Calvário. Você está comigo? Amém? Então ele abandona esse serviço farisaico, mas para que isso aconteça nós precisamos nascer de novo, irmão. Eu preciso nascer da água do Espírito para poder servir direito. Amém, igreja? Então o serviço bíblico, o serviço de Jesus, ele não tem distinção entre grande e pequeno. Ele não vai servir na igreja grande. Por quê? Porque o coração dele manda ele servir, então ele vai servir onde ele está. Aliás, não é nem questão de igreja e instituição, ele vai servir a cidade, ele vai servir o trabalho dele, ele vai servir a família dele, ele vai servir a casa dele, ele vai servir onde está inserido. Por quê? Porque ele começa a ter um coração de servo. Amém, igreja? Sabe, então ele descansa longe das luzes, diferente do serviço farisaico que tem que ser visto. O serviço bíblico de Jesus, que Jesus nos ensina, é um serviço até que começa com João Batista. Porque eu quero perguntar para você, João Batista estava no centro do templo, no centro das atenções, e pregando ali, para que todo mundo parasse e ouvisse ele, porque na verdade aquele tempo, lembra que eu preguei sobre a mulher que foi pega em adultério esses dias? Por que os mestres da lei chegaram com a lei, apresentando a lei? Porque eles usavam a lei para reinar. O serviço farisaico usava a lei para reinar. Então quem sabia mais da lei reinava. Então não era para João estar ensinando no templo. E por que João fugiu do templo e foi para o deserto? Por que João não quis ficar ali? Porque ali estava contaminado, ali não tinha como, tanto longe de qualquer holofote. Ele é um serviço longe de esperar recompensa. Ele é um serviço que ele não espera, ele não escolhe quem servir. E pasme com o que eu vou dizer aqui para você. Quando a gente tiver esse novo nascimento e servir como alguém que nasceu de novo, você vai entender que você vai servir até o seu inimigo. E agora eu quero falar de pessoas. Eu nunca falo isso. Porque quando a gente fala de um inimigo, eu quero imaginar, né? Porque se não for assim, tem coisa errada na tua caminhada, crente. Eu quero imaginar que a pessoa tem algo contra você. Não é você que tem algo contra ela, né? Quando eu falo de um inimigo, eu quero imaginar que é a pessoa, porque você é discípulo de Jesus, né? Então é a pessoa que tem algo contra você. Mas sabe, na verdade, quando o outro me tem como inimigo, o porquê que ela me persegue? O porquê que ela não me quer bem? O porquê que ela tem ciúme de mim? Então eu passo a olhar para ela e olhar, poxa vida, ela precisava conhecer Jesus. E eu passo a orar por ela. E eu começo o primeiro serviço, orar por ela. Mas quando não está assim, precisa de um novo nascimento. Amém, irmãos? Amém? Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer para você é que o serviço, segundo o que Jesus nos propõe, é um estilo de vida e não são atitudes de serviço. Glória a Deus. É um estilo de vida, sabe? E diferente do serviço farisaico, que quebra, que desmonta, que destrói, que causa divisão, o serviço de Jesus, ele une. Sabe, o Caio me contou uma experiência, eu até partilhei com a liderança, com os líderes de célula, né? Diz que tinha uma igreja onde dois líderes estavam brigando lá e causando divisão. Aí ele chegou, falou assim, foi orar, e aí o Espírito Santo falou, faça como Salomão, mate o filho, né? Quando está lá as duas mulheres,
uma rouba o filho da outra e chega para Salomão e fala assim: é meu filho. Aí a outra mulher fala: não, é meu filho. Então Deus fala com Salomão: corta o filho e dá metade para cada um. Aí a mãe verdadeira ia querer que o filho morresse, irmãos? Então a mãe verdadeira falou: não, pode dar para ela. Ele fica longe, mas ele está vivo. Então no serviço que ele foi resolver, aí falou assim: então vamos fazer o seguinte, falou para uma ali, falou: eu vou afastar ela do cargo dela. Aí a outra falou: não, pode deixar ela, pode deixar que eu me afasto, senão ela vai se magoar ainda. Ele entendeu quem era a mãe do filho. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente abre mão da nossa vontade, glória a Deus. Então assim, não quer alimentar o ego, mas tem o prazer no outro. O serviço de Jesus, ele não alimenta o ego dele, ele tem prazer em servir o outro. Irmão, se Jesus fosse alimentar o ego dele, ele parava no meio do caminho. Discípulo abandonando, ninguém ora com ele, né? E aquela coisa toda, glória a Deus. Então, uma coisa que eu quero dizer para você: não busque o dom, entre aspas, do serviço, porque isso vai te trair. Busque um coração de servo, um coração de servo, servo de todos. E eu quero dizer para você aqui, não fique assustado, mas abra mão da opção de servir e pegue o coração do servo. Não queira servir sem ter um coração de servo. O Senhor vai mudar em nome de Jesus o nosso coração primeiro, para depois a gente servir com o coração e não com atitudes, amém? Glória a Deus. E pastor, tem diferença entre alguém que serve e alguém que tem um coração de servo? Toda a diferença. Por quê? Porque quem serve, o farisaico que eu falei, ele controla. Agora o coração do servo não tem controle sobre o que ele vai servir. Se for possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, o coração de servo não tem opção, irmão. O coração de servo, ele abre mão do controle. Agora, o serviço farisaico, quem quer servir, ele quer estar no controle. Glória a Deus. Estamos juntos ainda aí? Estamos juntos? E aí, irmãos, é claro que vai surgir aquela pergunta, né? Pastor, mas desse jeito que você está falando, eu vou ajudar e vão pisar em mim. Desse jeito que você está falando, vão acabar com a minha vida. Imagina, eu vou virar o bobo da corte. Desse jeito que você está falando, se eu for servir desse jeito, mas irmão, se eu estou falando que quem tem um coração de servo, ele abre mão da vontade, como é que alguém pode pisar em cima de alguém que já abriu mão da sua vontade? Não vão me humilhar, não, eu já estou esperando. Estou fazendo para ter reconhecimento, eu estou fazendo porque é a minha natureza. Então ele abre mão. Então ninguém pode maltratar aquele que já escolheu ser maltratado. Imagina se Jesus fosse falar assim: peraí, os discípulos estão me abandonando, os discípulos não oraram comigo, os discípulos me abandonaram, Pedro me negou 3 vezes, ele sabia que era muito pior, ele falou: eu vou morrer. Então o coração dele já sabia para onde ele ia. Assim, não fica perguntando: Jesus, o que você quer que eu faça? Jesus, quem você quer que eu me torne? Quem você quer que eu seja? Jesus, o que você quer que eu faça na minha casa? Jesus, quem você quer que eu seja dentro da minha casa? Jesus, quem que você quer que eu seja no escritório? Jesus, quem que você quer que eu seja aqui na igreja? Então, Jesus, na verdade nós queremos conhecer o teu coração, porque o coração dele é um coração de servo. Então comece, está comigo aí? Então comece essa semana, a partir de hoje, a oração de querer ter um coração de servo. E o coração de servo só tem quem conhece o coração de Jesus, amém? Quem conhece o coração de Jesus. E a segunda oração que eu quero convocar você, é importante você estar na célula para a gente esmiuçar isso aqui, irmão. Segunda coisa que eu quero falar com você: fuja das tentações das posições, irmão. Sabe, você não precisa de uma posição de autoridade. Jesus mostrou quem tem autoridade: o servo. Então para Jesus ter autoridade é ser servo. Para Jesus a gente ser reconhecido é ser servo. Amém, igreja? E aí fuja da posição de autoridade, sabe? Toda vez que vier algo na sua cabeça, fuja disso, ore. Porque o Espírito Santo me constrangeu falando algo, sabe? Que Pedro na última ceia, irmãos, olha que sério isso aqui. Pedro na última ceia, ele não queria que
por que ele não queria que Jesus lavasse o pé dele? Porque Jesus era Senhor, amém? Amém? Então peraí, Jesus, se você é o Senhor, você não pode lavar meu pé. Sabe, na verdade, o que Jesus conheceu ali? O coração de Pedro. Porque se Pedro fosse Senhor, ele não ia lavar o pé dos outros. E é interessante que Jesus fala, eu fiz para dar o exemplo. Então você quer ser Senhor, seja servo de todos. Jesus conheceu a posição de Pedro, e é por isso que às vezes a gente não quer nem receber favor. Sabe por que a gente não quer receber favor? Porque se a gente estivesse na posição, a gente não faria o favor. Então por que Pedro não deixou? Porque se mostrou o coração de Pedro. Se ele fosse Senhor, ele não ia lavar o pé dos discípulos. E Jesus mostrou para Pedro o que é ser Senhor. Aleluia, aleluia. E na prática da gente servir pessoas, eu falei aqui de duas coisas, né? Para a gente ter o coração de servo, para a gente orar pedindo para conhecer o coração de Jesus, e isso leva tempo, irmãos. E através disso fugir da tentação de desejar ser servo, porque a gente viu o exemplo de desejar as posições de autoridade, porque a gente viu que se Pedro tivesse uma posição de autoridade, ele não seria servo. Amém até aí? Essas três coisas. E agora, para servir pessoa, eu quero te falar, primeira coisa, aprenda a ouvir os outros. Você já conversou com alguém que você nem terminou de falar, ela te atropela? Irmão, isso é terrível. E o Senhor quer nos colocar num lugar de a gente aprender a ouvir os outros. E hoje eu sentei e ouvi alguém, e eu percebi que ele só queria ser ouvido. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou orar por essa pessoa, sem nem ela saber. Mas às vezes tem gente que escapa de um suicídio só porque falou e porque você emprestou o seu ouvido para ela falar. Então ouça, não tenha pressa de falar, amém? Então empresta o seu ouvido e a sua oração seja direcionada. Senhor, coloca amor por essa vida. Enquanto eu estava falando com um rapaz que estava aqui na igreja, eu estava orando, Senhor, faz eu amar esse cara, faz eu amar a história dele, o coração dele. Amém? Você está disposto aí? Tem gente que acha que ora, agora só orando mesmo. Irmão, orar é fazer algo, e é a primeira coisa que a gente deve fazer. Então às vezes você não... Por quê? Porque às vezes a gente entra nessa de querer servir, até mesmo sem antes ter nascido de novo com um coração de servo, e a gente quer servir, a gente se envolve em problemas que não é para a gente se envolver. Às vezes o Senhor está querendo que você dê o seu ouvido, a sua atenção e o seu coração, e a sua oração pode mover sim muita coisa, e a sua oração está dizendo, Senhor, eu não posso fazer nada por isso, mas o Senhor pode. Glória a Deus. Então a gente transiciona. Então não fica, guarda isso que eu estou dizendo, senão você vai ser traído pelo serviço, irmão. Você vai querer ajudar e vai desconstruir um monte de coisa. Glória a Deus. E nós vamos fazer assim, cumprir o que está em Gálatas 6:2. Meu Deus, eu falei, vou terminar 8:30. Falta 1 minuto, eu vou terminar 8:35. Gálatas 6:2. Levem o fardo pesado uns dos outros, assim estarão cumprindo a lei. Agora você vai falar assim, peraí, eu levar o fardo? Irmão, aquele que é discípulo de Jesus, Jesus falou, aprendam de mim que sou manso e humilde, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por isso que eu estou entrando primeiro nesse lugar de oração. A partir do momento que a gente orou, a gente confiou ao Senhor tudo aquilo que essa vida está passando. Amém, irmãos? Você está comigo? Você está comigo? Eu quero que em nome de Jesus amanhã, hoje de repente, o Senhor coloque pessoas, enche o teu WhatsApp de pessoas cheias de problema, você ouvir, emprestar o seu ouvido e orar por elas. Glória a Deus. Você não vai ser alguém que fala, meu Deus, lá vem o problema. Não, você vai ouvir o problema, vai orar por aquele problema e vai falar, meu irmão, Deus está cuidando. Vai dar uma palavra, irmão, tá? Não se preocupe em ter que fazer muita coisa. Amém? Glória a Deus. Não caia na armadilha, essa armadilha de ter que fazer. Amém? Glória a Deus. E enquanto você ouvir, esse é o exercício prático que eu estou deixando para nós aqui essa semana. Enquanto você ouvir, não caia na armadilha de ver defeito. Pegou? Pior coisa é quando a gente está ouvindo alguém e o diabo vem, eu não faço isso. E aí a primeira coisa que a gente fala quando a pessoa termina, então, mas eu, não é sobre você, é sobre a pessoa. Amém?
Amém, irmão? Então não caia nessa tentação de ver defeitos quando você estiver ouvindo essa pessoa, tá? Glória a Deus. E aí, por quê? Para a gente não entrar no pecado de Tiago 3,10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Porque se você viu o defeito, você vai falar para alguém do defeito. E você, pronto, não quer nem entrar nesse assunto. Glória a Deus. Está comigo? Está disposto? A oração que eu queria fazer com você hoje é só uma. Senhor, de que forma, da forma que te agradar, envie pessoas para que nós possamos ajudar. Você está disposto a fazer essa oração comigo hoje? Então, do jeito que Ele quiser, que Ele envie pessoas para que a gente possa ajudar. Desse jeito que eu falei, eu acredito que o nosso pontapé inicial é ouvir, pedir para o Senhor colocar amor pela vida dessa pessoa e orar por ela. Está comigo aí? Amém? E é claro, irmão, o maior exemplo de servir é o servo de todos, é o primogênito da criação, é aquele que, sendo Deus, dono de tudo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, escravo. Você está entendendo qual é a forma? É esvaziar-se de si mesmo, como Jesus fez. Então ninguém vai conseguir servir se ele estiver cheio de orgulho. Ele vai apresentar o serviço farisaico, mas nós queremos apresentar ao Senhor o nosso coração, para que Ele molde o nosso coração conforme o coração dele. E aí sim a gente sirva com um coração de servo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos tomar ceia, vamos cear. Vamos cear e depois nós vamos orar todos juntos. Nós é um desafio viver a palavra. É um desafio para nós viver aquilo que o Senhor espera de nós. Mas eu quero pedir, Senhor, que o Senhor coloque no nosso coração. Tua palavra diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós queremos servir com um coração de servo, com um coração que bate com o teu coração, Jesus. Por isso, Jesus, tira de nós todo o eu, tira de nós toda a armadilha, tira de nós todo o serviço farisaico que ainda a gente praticou na nossa vida. Jesus, nós queremos servir com o teu coração. Jesus, nós queremos servir com um coração que tem prazer, assim como nós fomos salvos, assim como o Senhor nos deu aquilo que nós não merecíamos. Nós não queremos servir quem merece, nós queremos servir porque é a nossa identidade. Não queremos servir esperando algo em troca, queremos servir porque faz parte do nosso DNA. Jesus, e nós pedimos nessa noite, Jesus, que o Senhor nos dê a oportunidade de servir ao outro. Mas nós queremos primeiro, Jesus, que o nosso coração se transforme. E a maneira do nosso coração ser transformado é transmitindo amor, é desenvolvendo amor, Jesus. Todos aqueles que o Senhor colocar perto de nós, nós queremos orar por eles, queremos amá-los, às vezes ainda sem conhecer. E tira de nós essa tentação de olhar defeito, Jesus. Tira de nós essa tentação de querer viver segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, Jesus. Tira de nós isso.